Então, meus irmãos, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida, mas não ter ela, irmãos, jogada em casa, uma prateleira, pegando poeira. A palavra de Deus, ela é para ser manuseada, é para ser lida e principalmente aplicada. Aplicada. Quando Davi, no Salmo 1, ele diz assim: na tua lei, eu medito dia e noite. Dia e noite eu medito na palavra do Senhor. Irmãos, não é simplesmente uma leitura, é meditar na palavra do Senhor. E meditar é o quê? É você olhar para a palavra, olhar para a tua vida e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Hoje pela manhã eu recebi uma experiência de uma irmã de Porto Alegre, e essa irmã ouviu uma orientação que nós passamos no outro dia, que para ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, 3 capítulos que é o Sermão do Monte do Senhor Jesus, mas não ler simplesmente, é pegar esses 3 capítulos, olhar para eles e olhar para a sua vida e verificar se a tua vida está alinhada com esses 3 capítulos. E essa irmã me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: que pastor, minha consciência está muito pesada, porque ela começou a ler, ela começou a olhar para a vida dela, e ela viu o quanto ela precisa mudar a vida dela de acordo com a palavra do Senhor. Vejam só, meus irmãos, são 3 capítulos da Bíblia, 3 apenas, mas isso diz muito sobre a nossa caminhada na presença de Deus. Isso muda muito a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus, muda muito. Eu creio que outro dia eu já falei aqui para os irmãos a respeito da oração do Pai Nosso. Dentro da oração do Pai Nosso, a Bíblia diz assim: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Veja só, meus irmãos, dentro da oração do Pai Nosso, a Bíblia diz assim: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. E de fato, meus irmãos, nós temos perdoado? Será que verdadeiramente o nosso coração ele está limpo? Será que dentro do meu coração eu tenho perdoado a tudo e a todos, independente do que me tenham feito na minha vida, independente do que fizeram na minha vida? Será que meu coração está limpo? Porque, vejam só, está dentro da oração do Pai Nosso. Porque se eu digo: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado, e eu não perdoo, eu sou um mentiroso. Eu sou um mentiroso. E o que diz lá em Apocalipse, no final de Apocalipse? Diz assim, que os mentirosos não herdarão o reino. Meus irmãos, nós precisamos pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e aplicar na nossa vida. Ainda no finalzinho, depois da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele explica essa passagem que eu falei agora. Ele diz assim, que se você perdoar, você recebe o perdão. Mas se você não perdoar, você não recebe o perdão. Então a iniciativa de perdoar, ela é nossa. Eu preciso perdoar. Mas pastor, você não sabe a minha vida. Meus irmãos, a Bíblia não diz em nenhum momento, se acontecer isso na tua vida, você não precisa perdoar. Eu entendo, meus irmãos, quando nós falamos com muitos irmãos, que existem muitas situações do passado que aconteceram lá atrás, na adolescência, quando jovem, quando criança, mas a Bíblia não diz que se isso acontecer, que você não precisa liberar perdão. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar para receber o perdão de Deus. Meus irmãos, senão é inútil nós estarmos aqui na casa do Senhor. É inútil nós estarmos aqui. Irmãos, eu conversava com uma senhora, ela tinha, faz alguns anos isso, ela tinha em torno de 60 anos na época. E ela disse assim, pastor, eu não consigo perdoar meu ex-marido, questão de adultério. Eu não consigo perdoar. Eu falei, irmã, então é inútil você estar na igreja, com base nesse versículo. Se você não liberar perdão, você não é perdoado. Mesmo não quer dizer que você precisa reatar novamente o casamento, não é essa a questão, porque a Bíblia diz que se tem adultério, é o único motivo que pode haver uma separação. Pelo menos na minha Bíblia é isso. Na Bíblia que eu leio, diz assim, que somente em caso de adultério você pode
se divorciar. Então vejam só, meus amados irmãos, a Bíblia diz que se você não liberar perdão, você não recebe. Eu falei para essa irmã, então é inútil você ir para a igreja. Você faz o que na igreja? Ah, mas eu vou adorar o Senhor, mas não libera perdão? Meus irmãos, o motivo de nós virmos à igreja é, primeiro, nós temos nosso relacionamento com Deus. Nós virmos aqui para nós adorarmos ao Senhor. Porque o culto, meus irmãos, ele acontece da igreja para cá, ele não acontece daqui para lá. Não é o pastor que faz o culto, não os irmãos que cantaram que fazem o culto, não. É você, nós entramos na igreja e nós chegamos aqui para nós adorarmos ao Senhor. Agora, a bênção de Deus, ela vem daqui, do altar para a igreja. A bênção de Deus vem daqui, porque primeiro nós chegamos aqui para oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa entrega, a nossa oferta de coração. Aí sim, Deus ele opera. E nós precisamos vir à casa dele para adorá-lo, para buscar sua presença, buscar sua face. Nós temos um momento de relacionamento com ele. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos no corpo de Cristo, amém? O corpo de Cristo está reunido aqui. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que um tem salmo, outro tem doutrina, e assim por diante, um canta, mas todos nós estamos juntos, fazendo um culto, uma entrega a Deus. Mas pastor, eu não sei cantar. Meu irmão, é coração, é coração entregue na presença do Senhor. Deus se agrada da oferta do coração. Deus se agrada da oferta do coração. É a oferta primeira, como diz um pastor amigo meu, pastor Reginaldo, ele diz assim, é a oferta primeira, é a oferta do coração. É a oferta do coração, não é dinheiro. Às vezes as pessoas acham que ofertar ao Senhor é dinheiro, não é. A primeira oferta nossa é coração na presença de Deus. É coração, é isso que agrada ao Senhor. E vejam só, meus amados irmãos, quero aqui iniciar. Nós vamos falar hoje sobre a questão da igreja espiritual. A igreja espiritual. Quando nós falamos igreja, meus irmãos, não é esse prédio aqui. Isso aqui não é, esse prédio não é igreja bíblica. Isso aqui é um local para nós adorarmos o Senhor. Mas poderíamos nos reunir debaixo de uma árvore, numa praça, ali seria uma igreja. Igreja é a reunião dos irmãos que estão adorando ao Senhor. Não é prédio, não é nome da placa que está aí fora, não é, isso não é igreja. Igreja é irmãos que estão verdadeiramente voltados para o Senhor, que tem um novo nascimento, que tem a vida entregue ao Senhor, é uma nova criatura em Cristo. Esse sim é a igreja. Nós somos igreja a partir desse momento. Então, meus amados irmãos, vejam só, a igreja ela é espiritual. Quando o Senhor Jesus ele estabelece a igreja, ele não estabelece igreja física, ele estabelece igreja espiritual. Igreja espiritual. Uma pergunta então para nós, para mim e para você, isso vale para todos nós aqui. Eu estou sendo espiritual? Ou eu estou sendo carnal? Eu estou sendo espiritual? A minha vida é uma vida espiritual? Ou a minha vida é uma vida carnal, onde mesmo eu estando dentro da igreja, mas eu busco os meios pela força do próprio braço para realizar as coisas que até mesmo a gente diz que é em nome de Deus. Vejam só, meus irmãos, vou começar aqui citando um exemplo. Os irmãos lembram da passagem que está no livro de Levítico sobre Abiú e Nadab, filhos de Arão? Eles eram sacerdotes, ministravam no tabernáculo. Certa vez eles trouxeram perante o Senhor um fogo estranho, um fogo profano. Eu até creio, meus amados irmãos, que eles tinham uma boa intenção, porque eles eram sacerdotes, mas eles trouxeram perante o Senhor um fogo que não estava autorizado, um fogo estranho. E a palavra do Senhor diz que saiu fogo do Senhor e consumiu aqueles homens. Eles foram fulminados, eles morreram diante do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos apresentar ao Senhor
uma adoração, um fogo que vem do fogo do Espírito, não é o nosso fogo. Não é o nosso fogo para agradar o Senhor. O que agrada o Senhor é o fogo do Espírito em nós. Não é o meu fogo. Não é o meu fogo. Não é fazer as coisas do jeito que eu acho que eu devo fazer. Não, meus irmãos, é direção do Espírito. E meus irmãos, nós estamos num tempo agora onde essa preocupação, ela deve ser em todos nós. Será que eu sou igreja? Que nós possamos avaliar, eu e você. Será que eu estou sendo igreja? Porque ser igreja, meus amados irmãos, não é aqui dentro. Eu posso vir aqui, botar uma roupa bonitinha, entrar por essa porta aqui, até mesmo adorar o Senhor aqui, até mesmo vir aqui entregar uma mensagem, mas eu não ser igreja. Ser igreja, meus amados irmãos, é muito mais depois desta porta, para o lado de fora, do que aqui dentro. Aqui eu posso mascarar minha vida. Posso vir aqui, eu dou paz do Senhor para todo mundo, eu falo com todo mundo, cumprimento todo mundo, mas e o coração? E o coração? O coração verdadeiramente está em Deus? Ser igreja, meus amados irmãos, é lá fora. A Bíblia diz que nós precisamos ser luz. E você é luz aonde? Onde já tem luz? Não. Nós precisamos ser luz aonde tem trevas. E tem trevas lá fora. A Bíblia diz que nós precisamos ser sal. Sal é aquilo que dá gosto ao alimento. Nós precisamos ser sal, dar gosto no local de trabalho. Dentro da família que não é convertida, as pessoas precisam olhar para nós e dizer, olha, eu gosto de conversar com ele. Eu gosto dessa pessoa. As pessoas precisam gostar de nós no local de trabalho. Só que hoje, meus amados irmãos, me perdoem, mas o crente hoje, ele é uma vergonha no local de trabalho. O crente hoje, ele é uma vergonha no local de trabalho. O crente hoje coloca atestado falso. O crente hoje chega atrasado. O crente não realiza o trabalho como deveria. Se chegar lá no meu local de trabalho e pedir para trabalhar lá e falar que é crente, eu não pego. A não ser que eu conheço muito bem, eu conheço o testemunho dessa pessoa. Senão eu não pego. Diferente, meus irmãos, quando eu comecei a trabalhar em torno de há 30 anos. Há 30 anos você chegava no local de trabalho, você falava que era crente, que você estava na igreja, você era contratado imediatamente, porque era uma referência para o dono da empresa, era uma referência, olha, você é crente. Então o patrão sabia que ele não teria problema com aquele funcionário, que ele ia chegar no local, no horário, que o trabalho dele seria bem realizado, que o patrão podia confiar nele, que não iria roubar a empresa. Só que hoje, meus irmãos, a situação mudou. As pessoas estão dentro da igreja, mas a igreja bíblica não está dentro do coração das pessoas. A palavra de Deus não está dentro do coração das pessoas. As pessoas não vivem a palavra do Senhor, elas não colocam em prática o que está aqui. Irmãos, uma coisa é conhecimento bíblico, mas não resolve absolutamente nada se eu não viver a palavra do Senhor. Curso de teologia é bom? Sim, mas não resolve o meu problema espiritual se eu não viver a palavra do Senhor, se eu não aplicar a palavra do Senhor. Se eu não olhar para a palavra do Senhor, meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa nos esmagar. A palavra do Senhor precisa nos colocar contra a parede. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela precisa tocar no nosso coração, nos inquietar, a nós mudarmos. Palavra de Deus, meus amados irmãos, ela não é doce não. Hoje estão tentando mascarar a palavra do Senhor, colocar como se fosse, né, algo doce, maravilhoso. Não é, meus irmãos, a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela é confronto. Por quê? Porque ela confronta o pecado. Cuidado, meus irmãos, com os evangelhos que estão por aí. O evangelho do ter. Cuidado. Não é
A Bíblia nos ensina que nós devemos ser o evangelho do ser um em Cristo, não ter campanha, envelope, essas coisas. Não, isso não é evangelho de Cristo. Paulo alertou isso aos Gálatas. Olha, o que aconteceu com vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês começaram bem, agora estão desviando. Existem outros tipos de evangelhos. Evangelho chamado coaching. Coaching é onde o ego começa a aflorar das pessoas, porque você pode, porque você é capaz, você tem direito. Meus irmãos, nós não temos direito. O nosso direito foi dado na cruz do Calvário mediante a nossa obediência à palavra do Senhor. Porque você pode, porque você... Meus irmãos, nós não podemos é nada. Quem pode é o Senhor Jesus na nossa vida, nós não podemos. Nós precisamos entender isso. Então, meus irmãos, vejam só, a igreja, ela é espiritual e nós precisamos ser espirituais também. Vejam só, meus irmãos, o irmão leu a respeito daquele versículo ali em Atos. Paulo orando ao Senhor, e o Senhor diz para ele: Paulo, sai de Jerusalém, porque não vão ouvir você. Você vai testemunhar a meu respeito, não vão te ouvir. Sai, é hora de sair. Paulo poderia pensar pelos seus meios, mas olha, era a capital de Israel, era um centro movimentado, um bom lugar para se pregar a palavra do Senhor. E o Senhor diz: Paulo, sai. Irmãos, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos realizar a vontade de Deus na nossa vida, não a nossa vontade. A Bíblia diz assim, meus irmãos: o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, toda a nossa vida nós precisamos submeter ao Senhor, ao senhorio de Deus na nossa vida. O pastor Melo é responsável pela igreja aqui, mas ele precisa colocar todas as decisões diante do Senhor para ver o que o Senhor tem a dizer. Qual é a orientação do Senhor? Senhor, olha, nós queremos aqui, mas qual é a tua direção em relação a esse assunto aqui? Senhor, eu quero colocar aqui um responsável, por exemplo, eu quero colocar aqui, Senhor, um responsável pelos jovens, para cuidar dos jovens. Senhor, quem eu vou colocar? Senhor, me orienta quem eu vou colocar. E vejam só, meus amados irmãos, o que estão fazendo hoje dentro das igrejas com o departamento? Só um exemplo. Quais são as pessoas que estão colocando à frente dos departamentos? Normalmente se colocam pessoas... porque aquela pessoa ali é uma professora, porque aquele irmão ali tem teologia. Mas o fundamental, meus irmãos, é verificar quem são os irmãos de oração dentro da igreja. Se você colocar irmãos de oração à frente, nos departamentos, a coisa vai funcionar. A igreja vai funcionar, a igreja vai andar, o departamento vai andar. Porque aquela pessoa, ela vai buscar o recurso na presença de Deus, não vai buscar pela força do braço. Vejam só, meus amados irmãos, o que diz a palavra do Senhor, por exemplo, em Salmo 20, nós vamos abrir, mas Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carros, ou seja, nas estruturas, em denominações, em tantas coisas, confiam nos sistemas. Outros confiam em cavalos, ou seja, na força do braço. Mas a Bíblia diz que nada disso é importante, porque nós confiamos no Senhor. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. A igreja não é do pastor Melo aqui. A igreja não é daquela placa lá fora. A igreja aqui, se ela quer ser uma igreja do Senhor, quem precisa dar as decisões é o Senhor. Então, meus amados irmãos, a igreja ela é espiritual, mas nós precisamos olhar agora, nós somos espirituais? É uma pergunta, para mim, para você, para todos nós aqui. Nós somos espirituais ou nós somos carnais? Nós precisamos ser, meus irmãos, espirituais. Nós precisamos ser espirituais, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Voltando, meus irmãos, vejam só, Abiú e Nadab, eles tinham uma boa intenção. Eles tinham uma boa intenção, apresentar o culto deles a Deus, apresentar ali o fogo, que era o ofício deles.
Mas a palavra diz que eles foram fulminados por quê? Porque realizaram algo que não vinha da direção de Deus. Toda vez, meus irmãos, que nós estamos fazendo algo para Deus, fora da direção dele, o Senhor não aceita. Eu posso ter uma boa intenção, mas o Senhor não receber. Eu preciso fazer aquilo que é da vontade dele, aquilo que ele tem para a minha vida. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós analisarmos a nossa vida, de nós sermos espirituais, de nós andarmos segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está lá em Romanos. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Meus queridos, vamos para 1 Coríntios 2,16. Nós vamos aproveitar o tempo ao máximo aqui. Nós vamos andar em várias partes da palavra de Deus para que nós possamos entender o propósito de Deus. 1 Coríntios 2,16. Pode ficar sentados, meus irmãos. Podem sentar, meus queridos, podem sentar. Porque nós vamos andar bastante pela palavra de Deus. Vejam só, meus irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos começar no versículo 12. 1 Coríntios 2,12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vejam só, meus irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui. Não é o Espírito do mundo que nós vamos entender as coisas de Deus, mas é através do Espírito Santo que nós vamos começar a compreender todas as coisas. Então, quem deve governar é o Espírito Santo. Ele deve governar a minha vida, deve governar a minha família, deve governar a igreja. Quem governa é o Espírito Santo, porque nós só vamos entender as coisas de Deus mediante o Espírito Santo. Não é mediante o Espírito do mundo, mas mediante o Espírito Santo. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha que coisa interessante. Paulo estava dizendo que aquilo que são as coisas de Deus, nós não vamos falar por nenhuma sabedoria humana. Por isso, meus irmãos, que curso de teologia é bom, mas agora curso de teologia não leva ninguém para o céu, não aproxima ninguém de Deus, porque precisa ser pelo Espírito Santo. Vejam só, continuando aqui, não pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Palavras ensinadas pelo Espírito. Irmãos, quem deve nos ensinar, quem deve nos conduzir é o Espírito. Existem muitas pessoas, meus amados irmãos, que são pessoas boas, que têm uma ótima dicção, que tem curso até mesmo de oratória, mas não passa do teto aqui. Não passa do teto, a oração não passa do teto. Irmãos, Deus procura homens e mulheres que tenham um coração voltado para Ele, aonde quem governa é o Espírito. Por isso que a palavra diz, em palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Vejam só, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui. Vejam só o que a Bíblia está dizendo aqui. Interpretando verdades espirituais, para quem? Para quem é espiritual. O Espírito, meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer para nós verdades espirituais, mas para todos não, para aqueles que são espirituais. Se eu estou aqui na igreja e não tenho na minha vida a questão espiritual, eu não vou receber os benefícios espirituais, eu não vou receber aquilo que é espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz, vou repetir de novo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então quem deve governar a minha vida, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. 14. Vejam agora, meus irmãos, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas de Deus. Ah, mas pastor, isso aqui é muito pesado.
Eu sei que a Bíblia diz assim, mas isso aqui para mim, olha, eu creio que dá para dar uma burlada. Não, meus irmãos. Não. Palavra de Deus não se burla. Palavra de Deus não se tira e nem se coloca como está lá no livro de Apocalipse. Vamos continuar aqui. E não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente do Senhor. Paulo ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ter a mente do Senhor. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, até se comenta às vezes, neste caso, o que Jesus faria? Vocês já ouviram essa frase? Nesta situação, o que Jesus faria? Nós precisamos andar assim na nossa vida. Por exemplo, quando você está andando no trânsito, alguém fecha você no trânsito. Se Jesus estivesse no teu lugar, o que Jesus faria? Será que Jesus colocaria a mão na buzina e começaria a buzinar? Será que Jesus abriria a porta e começaria a reclamar com aquela pessoa? O que Jesus faria? Lá no teu local de trabalho, quando alguém responde para você, ou fala mais alto com você, o que Jesus faria? Na tua casa, quando tem alguma dificuldade com o filho, ou com o cônjuge, o que Jesus faria? O que diz a palavra aqui? Nós, porém, temos a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é fazer aquilo que Jesus faria naquela situação. Vejam só, meus irmãos, nós precisamos ser espirituais. Precisamos ser espirituais. Nós precisamos ter na nossa vida o Espírito Santo de Deus nos governando e nos dirigindo em todo tempo e todo momento. Nós precisamos ter a mente do Senhor. Amém? Meus queridos, vamos para Hebreus 12. Vejam só que a palavra do Senhor vai nos orientar agora, diante dessa questão de espiritualidade. Hebreus 12, versículo 7. Irmãos, o crente ele passa por dificuldades também. Nós passamos por muitas situações. Jesus mesmo diz em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus diz: nós vamos ter aflições. Se alguém prometeu para você que se você converter, se você entregar a tua vida ao Senhor e você se converter ao Senhor, que você não vai passar dificuldade, ele está mentindo, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Agora, meus amados irmãos, nós vamos olhar para a luta ou nós vamos olhar para Jesus? Porque o Senhor ele é superior a qualquer luta, a qualquer dificuldade, a qualquer tipo de problema. O maior inimigo do Senhor Jesus era qual? A morte. E ele venceu a morte. Ele pega as chaves, a Bíblia diz que ele pegou as chaves da morte, está com ele, está na mão do Senhor. Então, se Jesus venceu a morte, o que é um problema desta vida aqui para o Senhor resolver? Mas também saibam de uma coisa, meus irmãos: se for da vontade do Senhor não resolver esse problema para a nossa vida, é para nos ensinar, é para nos moldar. E muitas vezes um problema na nossa vida é o que vai nos sustentar na caminhada. Eu lembro de uma experiência, vejam só, meus irmãos, eu lembro de uma experiência de uma irmã médica que ainda não conhecia o Senhor. Ela morava num prédio perto da igreja, bem ao lado da igreja, e ela não gostava do culto dos crentes ali. E ela foi convidada várias vezes para estar presente nos cultos. Os irmãos faziam convites e ela desdenhava daquilo, do convite. Certo dia ela sofreu um acidente de carro e ela foi parar numa cadeira de rodas. E ela foi para o culto, começou a frequentar, entregou sua vida ao Senhor. E um dia ela deu testemunho, ela disse que ela glorificava o Senhor por estar na cadeira de rodas, porque foi assim que ela conheceu o Senhor. Meus irmãos, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida,
Não importa. A Bíblia diz, meus irmãos, que um pardal cai na terra somente com consentimento de Deus. Nenhum pardal cai na terra, se Deus falar para não cair, ele não cai. O pardal só cai na terra por permissão de Deus. Então, meus amados irmãos, tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece conosco é por uma permissão de Deus. Ah, mas pastor, eu saí, bati o carro na esquina. Por algum motivo Deus permitiu que acontecesse. Aconteceu com uma senhora lá em Campo Grande, quando eu estava lá no Mato Grosso. Ela chegou numa faixa de segurança, ela parou porque estava passando alguém, alguém bateu no carro dela, ela ficou bastante nervosa, ela, por que eu bati o carro, por que bateram o carro em mim, mas eu sou uma serva do Senhor. E ela foi repreendida ali porque o Senhor a livrou de coisa pior ali na frente. Irmãos, precisamos entender que as coisas que acontecem conosco sempre tem algo de Deus para nos ensinar. É claro que muitas vezes existem coisas que acontecem conosco porque nós abrimos a brecha. Muitas vezes nós falamos o que a gente não deve falar e lá vem o resultado depois. Mas Deus permite para nos ensinar, para que nós possamos nos humilhar na presença dEle. Mas pode acontecer também assim como aconteceu com Jó. Foi Deus que permitiu que o adversário tocasse em Jó. Mas a palavra diz que da boca de Jó não saiu nada que o condenasse. Muito pelo contrário. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa postura na presença de Deus. Não importa o que aconteça conosco, que não saia da nossa boca nenhum motivo ou nenhuma reclamação em nenhum momento, mas que saia da nossa boca tão somente a glorificação e a adoração. Ah, mas pastor, eu perdi um carro, mas pastor, eu perdi aquilo, mas pastor, muitas vezes nós damos muita ênfase nas questões materiais. Irmãos, nós vamos pisar em ruas de ouro. Nós vamos pisar em ruas de ouro e nós preocupados com as coisas desta vida aqui. Tudo bem que nós precisamos trabalhar, sim. Não é errado ter carro, não é errado ter casa, não é errado ter móveis, não é errado, mas o coração não pode estar nisso. O coração não pode estar ali. E muitas vezes, meus amados irmãos, acontece alguma coisinha, acontece um vento, os irmãos ficam desesperados. Pastor, eu tinha dinheiro na poupança, eu perdi dinheiro, eu perdi tantos %. Meu irmão, nós vamos morar na cidade, na Nova Jerusalém, na presença do Senhor, para todos sempre. Deus deu e Deus tira. Deus deu e Deus tira. É dele, não é nosso. Irmãos, tudo que nós temos, nada é nosso. Esse terno que eu estou usando aqui não é meu. Foi Deus que me emprestou. Essas cadeiras aqui, foi Deus que emprestou para esse lugar aqui. Esse púlpito aqui, foi Deus que emprestou. É dele. Nada é nosso. A Bíblia fala isso. Que todo o ouro, a prata, tudo é dele, é do Senhor, nada é nosso. Então tudo que nós temos, nos foi emprestado pelo Senhor. Agora, uma pergunta muito importante, meus irmãos, para todos nós. O que eu estou fazendo com os recursos que Deus me emprestou, por exemplo? Eu estou ajudando o necessitado? Eu estou ajudando o irmão que está ali na esquina, querendo tão somente às vezes um pãozinho. Ele não está nem pedindo dinheiro, ele só quer um pão. Eu estou visitando pessoas no asilo. Eu estou levando meus amados irmãos para dependentes ou para famílias pobres nesse estado. Eu estou ajudando. Irmãos, vejam só, eu quero mostrar para os irmãos aqui antes de nós avançarmos aqui em Hebreus, nós abrimos, nós não lemos ainda, mas irmãos, vamos para Mateus 25. Vamos para Mateus 25, já que estamos falando disso, eu quero mostrar algo para os irmãos. Mateus 25. Irmãos, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Mateus 25, versículo 34. Vejam só, meus amados irmãos, a questão de reino, isso aqui é uma questão espiritual.
Mateus 25, versículo 34. Isso aqui é uma questão espiritual que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Vejam só o que diz a palavra do Senhor. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes tenho preparado desde a criação do mundo. Meus irmãos, a melhor coisa que Deus pode falar um dia para nós é isso: venham benditos de meu Pai. Meus irmãos, é isso que eu quero ouvir um dia. E nós precisamos almejar na nossa vida que o Senhor diga isso para nós: venham benditos de meu Pai. Mas veja só o que Jesus vai dizer a partir do versículo 35. Isso aqui é muito poderoso. Irmãos, guardem isso. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aleluia. Meus irmãos, como isso aqui é poderoso, como esta passagem aqui é poderosa. Quando você faz algo para um irmão, quando você estende ajuda a alguém, você está fazendo para o próprio Deus, para o próprio Senhor. Isso é ser espiritual, meus irmãos. Isso aqui é ser espiritual. Só que não é, meus irmãos, não é levar uma cesta básica para alguém, tirar ali uma foto e postar para todo mundo enxergar. Essas coisas a gente precisa fazer no secreto, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eu faço alguma coisa, quando eu recebo um elogio para esta vida aqui, eu já recebi o meu prêmio. Só que, meus irmãos, eu quero receber o meu prêmio lá, eu não quero receber o meu prêmio aqui. A oração é no secreto, o jejum é no secreto, e você ajudar alguém é no secreto. A Bíblia diz assim, meus irmãos: se tua mão direita deu, que a esquerda não veja. Isso é ser espiritual. Ninguém aqui da igreja sabe, mas Deus sabe. Meus irmãos, é isso que é importante, é Deus saber o que você está fazendo. Então, meus irmãos, voltando à pergunta anterior, o que eu estou fazendo com os recursos que Deus me deu? Eu estou ajudando? Eu estou ajudando? Irmãos, muitas vezes é uma roupa nossa que está estragando no armário, que não me serve mais, e aquilo ali é tudo que alguém precisa. Às vezes é um tênis velho que eu não uso mais. Às vezes, meus amados irmãos, é ali um pouco de alimento que eu tenho, que às vezes até mesmo a gente coloca fora, por quê? Porque estraga. Meus irmãos, nós precisamos ajudar, nós precisamos ter coração de servo de Deus. Isso aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que isso aqui é para o justo, por isso que, então os justos lhe responderão, os justos, o Senhor vai colocar à sua direita os justos. Justo é todo aquele que é justificado com o sangue de Jesus, não porque nós temos justiça em nós, mas por causa da justiça de Deus em nós. Isso é ser espiritual, meus irmãos. Então nós precisamos ser espiritual, não carnal. O carnal olha e diz: não, eu não vou ajudar. Não, nós precisamos ser espiritual. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser igreja, viver igreja, mas não no culto de domingo à noite, todo dia. E, meus amados irmãos, quantas vezes será? É uma pergunta. Quantas vezes será que uma pessoa veio pedir uma comida para nós, ou uma água para nós, e era um anjo de Deus? Ou a gente acha que os anjos de Deus não estão ministrando aqui? É para nós pensarmos, meus irmãos.
é para nós pensarmos, nós somos testados. Nós somos testados, o crente ele é testado pelo próprio Deus. Nós somos testados pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos viver igreja, nós precisamos ser igreja, nós precisamos ser espiritual. Então a pergunta, eu estou sendo espiritual? Eu estou sendo espiritual? Nós precisamos ser espirituais, e ser espiritual, meus amados irmãos, é pegar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Ah, mas pastor, então eu preciso mudar algumas coisas. Glória a Deus. Muitas vezes nós não mudamos, meus irmãos, por causa do orgulho que está em nós. Nós não queremos descer dos nossos pedestais. Ah, mas se eu preciso tirar o orgulho da minha vida, eu preciso pedir perdão. Glória a Deus, precisa pedir perdão mesmo. Mas não fui eu que fiz, pastor. Não importa, pede você perdão. Meus irmãos, como é glorioso pedirmos perdão. Como é glorioso você pedir perdão. Isso coloca todo o orgulho que você tem para baixo do tapete. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor, Ele confronta o orgulhoso. O Senhor, Ele resiste ao orgulhoso. Mas a Bíblia também diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração que se entrega na presença dEle. Então, meus irmãos, nós precisamos ser espirituais. Vamos sim, agora nós vamos voltar para Hebreus 12. Nós só fomos aqui em Mateus 25 para mostrar para os irmãos essa questão de ajudarmos nossos irmãos. Hebreus 12, versículo 7. 12, 7 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Olha que poderoso, meus irmãos. Suportem as dificuldades, recebendo as dificuldades como uma disciplina do Senhor. Olha que poderoso. Só que o que a gente faz muitas vezes? Reclama. Não é assim? Meu irmão, se você está passando por uma luta, vá diante daquele que pode resolver, que é o Senhor. Só que muitas vezes nós reclamamos, e muitas vezes nós reclamamos com quem? Com quem não é da igreja. Nós reclamamos com ímpios, nós reclamamos com quem às vezes é do local de trabalho, que não conhece o Senhor. Meu irmão, não estou dizendo que você não possa falar para o outro o teu problema, para que aquela pessoa te ajude em oração. Isso sim, pedir ajuda. Ó, meu irmão, eu estou passando por essa dificuldade aqui, me ajuda aqui em oração. Glória a Deus. Agora jamais nós devemos abrir a boca para reclamar. Jamais, meus irmãos, jamais. Jamais. Por isso que a palavra do Senhor diz: suporta as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Vejam só, meus amados irmãos, lá no livro do Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim, que Deus, Ele repreende aquele que ama. Se o Senhor está me repreendendo, e se esta noite a palavra do Senhor, ela está me confrontando, que é uma repreensão do Senhor, é porque Ele nos ama. Ele nos ama. Porque, meus amados irmãos, se o Senhor não nos amasse, Ele não iria nos repreender. Qual é o propósito do pai biológico? Repreender o seu filho, corrigir o seu filho com uma varinha, como diz lá em Provérbios. É para que ele corrija as atitudes, que ele não volte a cometer o mesmo erro. O Senhor nos corrige, meus irmãos, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, e para que nós possamos morar com Ele no céu. O propósito do Senhor nos corrigir é para isso, para nós morarmos com Ele na eternidade. E a palavra do Senhor diz, olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Eu quero ser filho legítimo de Deus. Eu preciso de repreensão, eu preciso de correção, eu preciso que o Senhor me dê um puxão de orelha. Meus irmãos, quantas vezes eu recebo puxão de orelha do Senhor? Eu vou citar um exemplo para vocês, meus irmãos, de um puxão de orelha que o Senhor me deu lá em Campo Grande, Mato Grosso.
Eu fui no mercado. E fui escolher batatas. Todos nós fazemos isso, não é verdade? Vamos ali no mercado, escolhemos as coisas, colocamos numa sacola plástica, levamos para pesar. Eu fui ali escolher batata. E eu peguei uma batata na mão, meus irmãos, não era bonita. Tinha alguns problemas. O que eu fiz? Coloquei de volta. Você olha aquilo que você quer pegar, maçã, batata, qualquer coisa, aquilo que não te agrada, você coloca de volta. Só que no momento que eu coloquei de volta, coloquei em cima, aquela batata caiu no chão. Eu coloquei mal, ela caiu no chão. Qual era a minha primeira, o que veio na minha mente? Por aquilo que é o nosso, digamos assim, aquilo que é o nosso normal, entre aspas. Eu peguei a batata e coloquei ela de volta. Meus irmãos, quando eu coloquei ela de volta, imediatamente o Espírito Santo falou comigo: você vai deixar para outra pessoa essa machucada? Olha só, meus irmãos, uma repreensão do Senhor naquele momento ali na minha vida. Você vai deixar para outra pessoa essa que você machucou? Fui eu que machuquei, fui eu que coloquei mal. Peguei e coloquei na sacola, e depois disso, meus irmãos, outras situações aconteceram, mas nunca mais me passou pela cabeça de eu colocar de volta algo que eu machuquei. Olha o ensino, como foi poderoso esse ensino da parte do Senhor na minha vida. Como foi poderoso. Meus irmãos, nós precisamos ser crentes, servos de Deus, não quando as pessoas estão olhando, quando ninguém está olhando, mas o Espírito Santo está olhando. O Espírito Santo está olhando. O Espírito Santo está olhando. Vou contar outra experiência para os irmãos aqui de um puxão de orelha. Quando eu estava voltando da viagem de Campo Grande para o Rio Grande do Sul, tinha um caminhão na minha frente, atrás do caminhão um carro pequeno, nós estávamos numa subida andando, e aquele carro pequeno, ele tinha várias oportunidades para ultrapassar, ele não fez isso. Eu estava com um carro mais potente, eu peguei, ultrapassei o carro pequeno, ultrapassei o caminhão. Eu fiz algo, meus irmãos, eu peguei, olhei pelo espelho retrovisor, para olhar aqueles que tinham ficado para trás, aquilo me incomodou. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu me senti estranho? Na hora que eu olhei para o espelho retrovisor, olhei para quem ficou para trás, e o Senhor falou para mim assim: porque você é orgulhoso, porque você é orgulhoso, você ultrapassou esses carros, mas por causa do orgulho que estava em você, porque você tinha um carro melhor. O Senhor me repreendeu naquele momento ali, meus irmãos. Eu me senti naquele momento superior àquele carrinho pequeno ali que não conseguiu ultrapassar aquele caminhão. Eu me senti melhor que ele naquele momento. E o Senhor diz para mim: você é orgulhoso. O que diz a Bíblia, meus irmãos? Que nós precisamos julgar os outros superiores a nós mesmos. Só que eu, naquele momento, eu me senti superior àquele lá. Tipo assim, olha, eu consegui ultrapassar. Irmãos, nós precisamos olhar para as outras pessoas, para que elas sejam superiores a nós. Porque no dia, assim como aconteceu nesse momento, eu me julguei superior àquele irmãozinho, ou àquela pessoa daquele carro, e o Senhor diz para mim: você é orgulhoso. Você é orgulhoso. Meus irmãos, nós precisamos entender que as coisas espirituais, elas são muito diferentes das coisas deste mundo aqui. E nós precisamos viver o espiritual de Deus. Nós precisamos viver a Bíblia. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então vejam só, meus irmãos, continuando aqui, diz a palavra do Senhor. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos, aleluia. Vejam só, meus irmãos, a Bíblia está dizendo aqui: se nós obedecíamos aos nossos pais físicos, aos nossos pais biológicos, quanto mais agora nós devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, que é o nosso Deus. Nós devemos nos submeter ao nosso Deus, devemos entregar a nossa vida ao nosso Deus.
Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser igreja, nós precisamos viver igreja, nós precisamos ter dentro de nós a palavra de Deus viva e aplicando ela na nossa vida. Conhecimento não adianta, conhecimento não resolve, é prática. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, lá em Mateus 7, que todo aquele que ouve a palavra e as pratica, é como aquele que edifica a casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Ouve e pratica. Esse é um homem prudente, porque ele vai edificar sua vida espiritual na rocha que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos viver a palavra do Senhor. Viver, meus amados irmãos, e colocar ela em prática em nome de Jesus. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Vejam só, meus amados irmãos, o que a palavra do Senhor vai nos trazer aqui agora, a respeito dessa questão espiritual. Logo depois de Coríntios, antes de Efésios, Gálatas. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 nos diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Então, meus amados irmãos, nós precisamos semear no Espírito. Toda a nossa vida precisa ser semear no Espírito. E aqui, meus amados irmãos, isso aqui é a lei da colheita de Deus. Ou melhor, a lei da semeadura de Deus. A lei da semeadura. Se eu vou semear na carne, o que diz a palavra? Eu vou colher para destruição. Mas se eu vou semear no Espírito, do Espírito eu vou colher o que? Vida eterna na presença do Senhor. Eu vou colher para a vida eterna. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual em todo tempo, em todo momento. Mudar, meus amados irmãos, aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos nesta hora, meus amados irmãos, viver a palavra do Senhor. Nós precisamos viver a Bíblia. E como é que estão as igrejas hoje? Como é que estão as igrejas? Irmãos, nós não podemos aqui, eu digo para os amados irmãos, pastor Melo, nós não podemos aqui ser referência aqui, com base em outra igreja, não. Nós precisamos ser, meus amados irmãos, como referência aquilo que diz a palavra de Deus. Ah, mas lá em outra cidade, aqui no bairro, aqui estão fazendo desta forma. Não, meus irmãos, não. Nós precisamos olhar para verificar se aquilo está sendo feito de acordo com a Bíblia. O nosso padrão de igreja é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Esse é o nosso padrão. Eu não posso me basear, mas em 1800 tiveram grandes avivamentos, eu estou fazendo igual a eles. Não, não. O nosso padrão é a igreja bíblica, a igreja que está na palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos ser igreja e viver igreja. Eu preciso olhar para a minha vida e confrontar a minha vida com a palavra de Deus. Eu preciso olhar para a palavra para verificar se eu estou andando de acordo com a palavra do Senhor. Assim como esta irmã hoje mandou esta experiência, a consciência dela estava muito pesada. Por quê? Porque ela estava lendo. Eu instruí ela, falei, irmã, leia Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Ela disse, pastor, eu não consegui terminar de ler. Por quê? Porque a consciência estava muito pesada. Porque ela olhou para a vida, para a sua vida, ela olhou para a palavra e ela disse, eu não estou vivendo isso aqui, eu preciso mudar. A bênção, meus irmãos, é justamente isso, quando nós olhamos para a palavra e nós entendemos que nós precisamos mudar. Já caminhando aqui para o encerramento, meus irmãos, vejam só. A experiência do Senhor Jesus com a mulher samaritana. A experiência ali poderosa, o Senhor Jesus diz para ela assim, que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. O Senhor, meus amados irmãos, procura adoradores nesta hora. A Bíblia diz, meus irmãos, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações. Os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando corações. Verdadeiros adoradores. Não é cantor, meus irmãos. Adorador não é cantor. Adorador, meus amados irmãos, é eu nunca ter cantado, eu sou um adorador. Adorador, meus irmãos, é entrega de coração na presença do Senhor. Adorador é você, olha, eu vou para a casa de Deus.
Olha, é aquela emoção de manhã, eu vou orar ao meu Deus, eu vou ler a palavra do meu Deus, eu vou ter um encontro com o meu Deus na sua palavra. É isso, Deus procura adoradores, é isso. É isso, não é cantor, não é cantor. Adorador é bem diferente. Tem muitos que são cantores e não são adoradores, e muitos que não são cantores e são adoradores. E a Bíblia diz que Deus, Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Para nós encerrarmos aqui, meus irmãos, Apocalipse 22, 18. Eu falei antes dessa passagem, eu quero ler com os irmãos agora. E aqui eu quero encerrar trazendo um alerta muito sério para os irmãos. Apocalipse 22, 18. Quase no finalzinho da Bíblia. Diz assim: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é para nós acrescentarmos, e ela não é para nós tirarmos, é para nós vivermos a palavra do Senhor. Mas eu quero trazer um alerta aqui para os irmãos. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar sobre a reeditação da Bíblia, já ouviram? Estão reescrevendo a Bíblia. A Bíblia, como você vê ela hoje, em pouco tempo ela não será mais assim. Vão acrescentar muita coisa e vão tirar muita coisa da Bíblia, porém ela vai deixar de ser a palavra do Senhor. E muitas vezes, meus amados irmãos, o pastor vai falar dessa Bíblia aqui que nós temos hoje, e vai ter algum irmão talvez no meio do culto que vai dizer: mas pastor, na minha Bíblia está diferente. Olha o que está chegando aqui nos nossos dias, meus irmãos. E tem uns que dizem que ela já foi reescrita. Mas eu quero deixar um alerta aqui, meus irmãos. Guardem esta palavra aqui no coração. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não veio para facilitar o homem. Ela veio para corrigir o homem para entrar no céu. Corrigir a nossa postura, corrigir as nossas atitudes, nos esmagar, para que nós possamos herdar verdadeiramente o reino. Irmãos, o reino de Deus é para aquele que é arrependido, é para o arrependido. O reino de Deus é para aquele que vive a palavra do Senhor. O reino de Deus é para aquele que coloca a palavra de Deus em prática. O reino de Deus é para o novo nascido. O reino de Deus, meus irmãos, é aquele que verdadeiramente quer estar no céu. Quem quer estar no céu vai viver a palavra de Deus. Pode ter culto todo dia aqui. Vamos supor que tenha culto todo dia aqui. Não quer dizer que vai para o céu, não. Vai para o céu aquele que vive a palavra do Senhor, aquele que tem temor ao Senhor, aquele que coloca em prática, amém? Então, meus irmãos, nós precisamos ser espirituais. E nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar: eu sou espiritual? Vejam só, meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, as grandes revelações da palavra de Deus, todas as cartas, tudo que ele escreveu, que foi por inspiração do Espírito Santo, ele diz assim, no finalzinho da sua caminhada cristã, ele diz: não julgo já o tê-lo alcançado, mas eu prossigo. O que ele estava dizendo? Que ele ainda tinha coisa para mudar. Todo dia, meus irmãos, nós temos coisa para mudar. Mas pastor, eu tenho 30 anos de igreja. Nós temos coisa para mudar. Todo dia tem coisa para mudar. Se você parar no final do dia, antes de dormir, e veja as tuas atitudes ao longo do dia, os teus pensamentos ao longo do dia, você vai se dar por conta: opa, isso aqui está errado, isso aqui eu preciso mudar. Todo dia tem coisa para nós mudarmos. A Bíblia diz, meus irmãos, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo
e da justiça. E quando nós submetemos a nossa vida ao Espírito Santo, Ele vai falar conosco. Ele vai nos trazer, vai revelar coisas na nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos ser espirituais. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos fazer uma oração? Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Precisamos ser espirituais, meus irmãos. Eu e você. Todos nós precisamos ser espirituais. Todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu coloco na Tua presença todos nós aqui, a começar pela minha vida, os meus irmãos, todos que estão aqui. Pai, nós precisamos viver a Tua palavra. Nós clamamos por ajuda, Pai, do nosso amigo Espírito Santo, para que o nosso amigo Espírito Santo possa nos confrontar, para que o nosso amigo Espírito Santo, Senhor, possa trazer para nós aquilo que nós estamos fazendo de errado, porque nós erramos todo dia, Pai, na Tua presença. Pai, que nós possamos mudar as nossas atitudes. Pai, que nós possamos mudar o nosso falar. Pai, que nós possamos mudar os nossos pensamentos. Pai, que nós possamos tirar os nossos olhos do pecado. Muitas vezes, Senhor, nós estamos todo dia olhando o celular, Senhor, e muitos pecados estão ali, nós estamos olhando, aquilo está entrando no nosso coração. Pai, que nós possamos liberar perdão para quem precisa ser liberado perdão. Pai, que não haja em nós nenhuma raiz de amargura, como diz a Tua palavra, mas que verdadeiramente, Senhor, nós possamos mudar toda a nossa vida, para que, Senhor Deus, haja liberdade da ação do Espírito Santo, para nós verdadeiramente herdarmos o reino. Pai, Te agradecemos, Pai, por esse dia, e na Tua presença, Pai, eu coloco todos os meus amados irmãos. Abençoe, Pai, a todos, abençoe a Tua igreja, abençoe, Pai, o Teu povo. Despede, Senhor Deus, agora em segurança a cada um. Pai, nessa semana que se inicia, guarda no trabalho, guarda no trânsito, guarda na família. Pai, livra de todo acidente, livra de todo mal, mas principalmente eu clamo, Senhor, para que os meus irmãos, Pai, possam ter uma semana de relacionamento contigo, orar mais, ler mais a Tua palavra, jejuar mais, se entregar mais, Senhor. Pai amado, que situações na família possam ser corrigidas entre os cônjuges. Pai amado, que relações de pais com os filhos possam ser corrigidos. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, muda a nossa situação, Senhor, de carnal para espiritual. Nós precisamos, Pai, eu preciso, Senhor, todos nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós não queremos andar, Pai, pela nossa força, nós queremos andar segundo a direção do Teu Espírito. Nós não queremos fazer a nossa vontade, mas fazer a Tua vontade. Nós queremos nos submeter, Senhor, ao senhorio de Deus na nossa vida. Senhor, nos ajuda, Pai, eu coloco na Tua presença a vida do Teu servo, Senhor, pastor responsável aqui, Pai, que ele possa ter em todo o tempo discernimento, ó Pai, do Teu Espírito, para dirigir o Teu povo segundo a Tua direção, a Tua vontade, Pai. Pai, abençoa os meus irmãos aqui, que são líderes, Pai, abençoa aqui, Senhor Deus, a cada um, Pai, em nome de Jesus, que aqui, Senhor Deus, seja uma igreja espiritual, que a igreja possa viver segundo a Tua palavra, segundo a direção da Bíblia, Senhor, ser aqui uma igreja bíblica, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, em nome de Jesus nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, em nome de Jesus, amém, queridos.